Possui graduação em Matemática e em Física pela Universidade Federal de Rondônia, mestrado e doutorado em Física, aplicações em Física Médica pela Universidade Federal de Sergipe. Desenvolve estudos de pós-doutorado pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. É docente da Universidade Federal de Rondônia, campus de Rolim de Moura. Boa noite. Só está buscando o HDMI. Eu já vou começar. Bom, como é a primeira vez aqui que eu volto, né? Depois de graduada para falar, então a gente fica meio tímido. Eu terminei em 2006. Isso, foi na turma de 2006. Então, daí saí, não voltei mais, estou voltando agora. A proposta hoje eu vou apresentar sobre a atuação da física médica e do físico médico dentro no Brasil. O que acontece? Só por curiosidade, tirando as pessoas que estão no mini curso, o que vocês conhecem essa área, sabem como que atua, o que é, etc? Não, é curiosidades. Eu vou começar contando uma história, e começar pela história, até chegar ao HDMI. A física médica hoje no Brasil, ela atua principalmente na área de radiodiagnóstico, radioterapia e medicina nuclear, dentro da área de radiações ionizantes, certo? Ou seja, o principal, a estrela principal da física médica é o raio-x. Vocês sabem por que raio-x se chama raio-x? Em 1898, Röntgen, esse não fascina, professor. Röntgen, ele estava fazendo testes com tubos de Kroc. Tubos de Kroc, quando você aumenta a tensão, ele lembra muito aquelas lâmpadas incandescentes de 10 anos atrás. Lembra que tinha um filamento, que você ligava, ele esquentava pra caramba? E daí o que aconteceu? Ele tinha uns elementos cintiladores. Daí uma noite, por acidente, ele começou a aumentar a intensidade da diferença de potencial. Quando ele fez isso, ele começou a perceber que estava emitindo uma luz meio verde, meio azul. E ele não sabia o que era. Afinal de contas, os tubos de Kroc faziam isso na época. Daí, como ele era físico e matemático, ele não sabia o que era. O que físico e matemático faz quando não sabe o que é uma coisa? Chama de X. E daí por isso que nós temos o raio-x. É só por isso que ficou esse nome até hoje. E na verdade foi uma descoberta por acaso. E por que essa descoberta foi importante, foi revolucionária? É simplesmente porque até então, para você saber qualquer coisa que existia internamente dentro de uma pessoa, você tinha que abrir, cortar. Você não tinha muitas opções. Ah, quebrou o braço, como é que você vai saber? Ou se mostrasse, então você tinha que fazer. Então, o que acontece? Chega o raio-x e chega assim, puxa, eu consigo fazer de modo não invasivo a visualização do corpo humano por dentro. Claro que na época foi um boom, tipo, eles queriam colocar raio-x até para cabelo, para tratamento capilar, para unha, para salão de beleza, para tudo. Nossa, olha que coisa boa e tal. Queria que cada pessoa teria um raio-x em casa, que maravilha. Daí passou uns 2 meses, mais ou menos, foi por aí, foi tudo muito rápido, assim, quem descobriu um dia, no outro dia ele apresentou a mão da esposa, que ele tinha feito uma imagem, 2 meses depois, 3 meses depois, no outro ano isso foi em novembro, no outro ano Becquerel, ele já começou a perceber que havia algum problema. Tipo, ele queimou a pele, e Curie também, a Curie também começou a discutir algumas coisas, assim, olha, tem alguns elementos químicos que são muito próximos dos raios que Röntgen descobriu e tal. E daí isso começou a se descobrir e a estudar essa área da radiação. Para vocês verem como que foi tão importante, na Primeira Guerra Mundial, a Marie Curie foi ganhadora do Prêmio Nobel de Química, de Física e de Medicina, de Química e de Física, né? Ou de Física e de Medicina, só que ela é a única mulher que tem 2 prêmios Nobel.
Física e Química, obrigada. Física e Química, ela trabalhava dentro de um bunker, plena Guerra Mundial, tratando e sarando o sangramento dos soldados. E foi quando mais evoluiu, sim, a questão do raio-x. A ideia, a proposta hoje é apresentar, então, um panorama geral. Tipo, estou dando um curso mais específico, no mini curso, mas aqui vai ser um panorama geral de o que é a física médica e como que ela está atuando, e como que ela atua no Brasil. Dentro das principais áreas, que é medicina, medicina nuclear, radioterapia, radiodiagnóstico e pesquisa. Vou falar um pouquinho da industrial também, mas e pesquisa, certo? Então, o que é? É o ramo da física que compreende a aplicação dos conceitos, métodos da física para prevenção e diagnóstico, pesquisa e tratamento de doenças. É uma profissão difundida no mundo, sim. Há organizações nacionais da física médica e há organizações internacionais. A Agência Internacional de Energia Atômica é um exemplo. No Brasil você tem essa APM, que é a Agência Americana de Física Médica, e tem no Brasil a ABFM, que já está fazendo 50 anos esse ano, certo? Que já atua. Depois, ok, como que tem 50 anos de uma área e eu não conheço ela ainda? Eis a pergunta. A física médica ela começou efetivamente a se desenvolver no Brasil a partir de 1987, foi meu trauma de criança. Foi a partir do acidente de Goiânia, que daí até fizeram uma simulação e tal, onde uma bomba de césio foi encontrada por catadores de ferro e eles abriram, romperam, acharam bonito aquele negócio que brilha no escuro, azul e tal, e houve todo aquele acidente que nós conhecemos. A partir daí, a atuação do físico na área da medicina começou a ficar mais evidente e mais efetiva. Como tudo na ciência, isso aconteceu por causa de um desastre. Como também a tecnologia ela cresce na guerra e, infelizmente, é um fato. Certo? Bom, essas são as agências internacionais, a Organização Mundial de Saúde, a Agência Internacional de Energia Atômica, a de Trabalho e a OPS também elas utilizam, consideram a física médica primordial de importância na medicina. Uma característica do físico médico que eu brinquei hoje no mini curso, então, também é que é uma área multidisciplinar. Então, a primeira dificuldade do físico médico, brincadeira, mas a primeira dificuldade do físico de verdade é que nós tratamos e temos que nos relacionar com outras áreas. Algumas áreas mais delicadas, como medicina, daí você tem que falar com um certo carinho para eles te ouvirem, e outras áreas mais tranquilas, como tecnólogos, técnicos de radiação, enfermeiros. E o físico médico, na verdade, quando ele está no setor, em alguns momentos ele é o responsável pelo setor, em algumas áreas. Em outras áreas, ele faz parte da equipe multidisciplinar. E em outras áreas, ele é o coordenador. E é o responsável. Tudo que acontece ali é responsabilidade dele e é ele quem vai responder. No caso da radioterapia, por exemplo. É ele que é o responsável. O técnico, fez uma coisa lá, quem que vai responder sobre isso? Inicialmente é o físico médico. Porque ele é o responsável, é ele que assume e é ele que assina com o supervisor de produção radiológica. Então, qualquer coisa que acontece nesse sentido, ele é o primeiro a ser acionado. Certo? Bom, também você tem a questão da formação de pós-graduação. Eu vou fazer um panorama de como que está no Brasil isso. E especializações que a gente fala, especialização na área de medicina mesmo, da residência, que eles chamam. Vou falar um pouquinho sobre isso também. Bom, então, um panorama geral. Isso aí é de uma pesquisa de 2012, que foi a mais recente que eu achei, o salário atual. Mas média de 32% dos físicos médicos atuam na radioterapia, 30% no ensino por pesquisa,
18% em produção radiológica na área de radiodiagnóstico, 14% radiodiagnóstico e 1% em outra área, como indústria, ou testes, ou na área de proteção, de industrialização também de elementos químicos, radiofármacos, etc. O salário médio no Brasil, público, que é pela IBSER, ele está em torno de R$ 11.349. Esse é o publicado no Diário Oficial, certo? Daí, geralmente, o que se exige do físico médico, no caso de entrar na IBSER, ter física, graduação, e ter feito a prova da BFM, especialista. Só, certo? Só uma curiosidade, isso aqui é de 2006, da American Institute of Physics. O salário médio lá, anual, é entre 105 e 170 milhões de dólares. $1.000, né? Desculpa, $1.000. Certo? Bom, os cursos de graduação. Nós temos 16 cursos de graduação no Brasil. Ele falou assim, o curso de graduação em Física Médica é interessante? Se a pessoa quer fazer Física Médica, é um perfil. Ele já tem um perfil desde a graduação. Como o licenciado vai fazer estágio na sala de aula e tal, o físico médico vai fazer um estágio dentro das 3 áreas de atuação principais, certo? É necessário? Hoje, não é essencial. A partir de julho do ano passado, quando regulamentou a profissão do físico, a gente acredita que a partir daí, sim, daqui a uns 5, 10 anos, vão exigir, para você atuar como físico médico, você tem que ter feito também uma graduação. No entanto, a lei, nós estamos no Brasil, até comentei hoje, existe um problema que a lei ela não diz o que o físico, o que as outras disciplinas, o que as outras áreas podem fazer. Ela só diz o que o físico pode fazer, mas não proíbe as outras. Então, nesse sentido, é claro que tem pessoas que querem atuar. São coisas muito específicas que é de físico, mas outros, por exemplo, como o supervisor de produção radiológica, daí o médico pode ser, daí o biomédico pode ser, daí outros profissionais de nível superior também querem atuar nessa área. Então ainda não existe uma regra, porque não existe um conselho de físicos no Brasil, certo? Como a profissão acabou de ser regulamentada, então nós temos isso ainda. A nível de mestrado e doutorado são 13 pós-graduações, entre mestrados e doutorados, 10 mestrados e doutorados e 3 mestrados. A nível de formação complementar, são 8. Uma curiosidade sobre o mestrado e doutorado e sobre também a graduação, todos estão ligados a universidades e todos estão ligados a outras áreas. Por exemplo, você não vai encontrar um mestrado ou um doutorado em física médica. Por exemplo, a minha área de atuação é física médica, mestrado e doutorado. Mas, no entanto, eu fiz mestrado e doutorado em física. Tive que passar por todas as físicas, toda a parte de física. Depois que eu passei por todas as disciplinas obrigatórias, eu disse, ok, agora eu vou estudar minha área de atuação. Certo? Mas não existe assim, eu vou fazer um mestrado ou um doutorado em física médica. Até porque física médica é uma área de aplicação. Então, até na questão de pós-graduação no Brasil, a gente olha muito a questão do Qualis, né? E olha muito a questão de publicações e tudo. A maioria das publicações dentro da área de física médica, para a área de física, está entre B1, B2, B3. Uma outra revista que é muito estrela está na casa de A2, certo? Então, dificilmente você vai achar um mestrado, até porque você precisa, assim, se juntar aí a geralmente grupos de pesquisa dentro da área de física que se divide. Bom, então resumindo essa parte, nacionalmente a física médica ela está associada, né, à área da física, eu já comentei sobre isso, dentro das universidades. Quando você trabalha, eu não falei da especialização. Aqui é a parte das especializações, essas especializações e aprimoramentos. A maioria estão em Sul-Sudeste,
é onde qualquer físico, qualquer pessoa formada em física, eu quero seguir para a área de física médica. Você faz uma prova de física, que tem todos os assuntos dentro que você estudou na graduação, e se propõe a trabalhar 60 horas semanais dentro de uma clínica, de um hospital escola, onde você vai aprender a ser físico médico. Certo? Existe quem estuda fora disso? Existe. Você fez? Não, eu não fiz. Eu atuei 3 anos na radioterapia, 4 anos no diagnóstico, mas são pessoas fora da curva. Tipo, eu dei sorte que eu encontrei um físico que me instruiu bem e tal. E com isso eu consegui fazer a prova de supervisor de produção radiológica sem ter que fazer a especialização. Mas isso é regra? Não. A regra geralmente é você faz a graduação, faz essa prova, faz a especialização e daí você, geralmente, hoje no Brasil, quem está no final da especialização, que são de 2 anos, já sai empregado. Certo? Já sai empregado. É uma coisa que o mercado está suprindo, até porque ele precisa. Uma outra característica é que dentro da área da medicina, o físico ele tem um lugar tão importante quanto o do médico. Daqui a pouco eu vou falar sobre a radioterapia, mas só uma curiosidade, na radioterapia, quem autoriza o tratamento é o físico. E quem autoriza a clínica a funcionar, tipo, o físico chega lá, são 2, eles chegam lá antes do médico. Antes de existir o médico, antes de existir o radioterapeuta, já existe um físico na radioterapia. E daí, assim, qual a função do médico? Então, por que eles têm importâncias semelhantes? Porque o médico ele é responsável pela parte clínica e diagnóstica. Afinal de contas, nós não somos médicos. E o físico é responsável pela qualidade da energia, pela garantia de que o tratamento vai ser feito como planejado e pelo planejamento. Quem planeja é o físico. Daí vem aquela história, é tão mais fácil fazer conta, mas eu tenho que lembrar que lá tem uma pessoa. Então, a gente tem que sempre lembrar, existe uma pessoa ali, eu tenho que estudar um pouco de anatomia, são coisas que não estão na nossa graduação, tem na graduação de física médica, tem, mas na nossa não está comum. Eu tenho que aprender um pouco de anatomia, eu tenho que entender o que está acontecendo, quando a energia passa por aqui, eu tenho que cuidar para não tratar um órgão sadio. Algumas coisas nesse sentido a gente tem que levar em consideração, certo? Para fazer um planejamento onde a eficiência seja melhor para não atrapalhar também a sobrevida do paciente, certo? Bom, então resumindo, a parte de pesquisa e de graduação está na área acadêmica, a parte de especialização está na área clínica. E uma diferença que nos Estados Unidos, a maioria dos países europeus, os grupos de pesquisa são sediados nas instituições de saúde, enquanto no Brasil, os grupos de pesquisa estão sediados nas áreas acadêmicas, certo? E isso dificulta muito também, porque o fato de estar na área acadêmica, alguns equipamentos e etc., a gente não tem acesso. Daí tem que pedir favores, etc. Bom, aqui eu comento um pouquinho sobre a lei, do que aconteceu o ano passado, eu já falei sobre isso, então ela fala sobre o que o físico pode fazer, mas ela não fala o que os outros profissionais podem fazer. Então isso acaba tendo também outros profissionais que atuam na área da física e isso às vezes acaba dificultando. Um pouquinho sobre a responsabilidade do físico médico. Eu estou acelerando por causa do tempo, né? Mas em torno de 77% atuam na área clínica hoje, certo? Dos que atuam com física médica. 11% na área acadêmica, 4% administrativa, que são chefes de setor e etc. 3% regulatória, que trabalham nas vigilâncias, Anvisa e etc. CNEM, e 5% pesquisa, desenvolvimento e gerenciamento. Uma coisa que eu destaco e que realmente é complicado no Brasil é que, assim, enquanto nos países o físico médico ele atua essencialmente na pesquisa,
No Brasil, o físico médico ele atua fazendo o que, por exemplo, nos Estados Unidos, eles chamam de dosimetrista, e não de físico. Então, nós fazemos no Brasil algo que tem um profissional que fez tecnologia em radiação, em outros países fazem. A nossa área de pesquisa aqui, que deveria ser mais apurada, ela ainda está muito limitada. E nesse sentido é ruim. Por quê? Porque a gente acaba perdendo o mercado e acaba perdendo a identidade. A gente... Enfim, fica à vontade. Você falou do salário lá, né? Esse salário lá é graduado ou é do... Graduado. É para graduar. Aquele salário lá é da IBSER, para os hospitais universitários. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. É o salário que a IBSER paga hoje para um concursado. Eu me arrependo até hoje de não ter aceito. Mas tudo bem. Você fez a graduação e mais a especialização, você já pode você fez a graduação e daí você fez a prova da BFM. E daí você já está. Aproveitando já a pesquisa, uma vez me falaram que todos os hospitais, clínicas, possuem determinados equipamentos, é obrigatório o físico médico assinar se o equipamento pode ser usado ou não. Isso é verdade. A vigilância sanitária, que é de 1998, a portaria 453, aqui da legislação sobre radiodiagnóstico, ela define o seguinte. Acho que dá para falar sem microfone, né? Tá? É que eu acho que é melhor sem microfone, mas eu acho que é melhor. Ela define o seguinte. Anualmente, o teste de conformidade deve ser feito por um supervisor de produção radiológica. Aí que entra o detalhe. Supervisor de produção radiológica, quem que pode ser? É uma pessoa que faz uma prova pela CENEM, de produção radiológica. Essa pessoa, para fazer a prova, ela tem que ter nível superior. E tem que ter os equipamentos. Os equipamentos são caros, custam $50 mil o kit de equipamentos para fazer. Então, tipo, quando a clínica paga, ela paga pelo valor do equipamento e não pelo serviço em si, o serviço se dura meia hora. Mas assim, anualmente, segundo a portaria 453, anualmente uma clínica tem que fazer o teste de conformidade, ou então quando mexer no aparelho, tiver alguma notificação, tem que fazer o teste de conformidade. O que é esse teste de conformidade? Ver a qualidade da energia do aparelho, se está boa, ver se corresponde ao que está informando lá. O aparelho está informando 80 kV, de kilovolts mesmo. Daí assim, 80 kV, quanto que está? Eu estou medindo aqui no meu aparelho. Não está saindo 80 kV, então tem algum problema. Tem uma tolerância de 10%. Quanto que está saindo de corrente? Ele está colocando que a corrente está saindo essa. Qual que eu estou medindo aqui? Estou medindo isso. Não, tem algum problema. Ou não, estou medindo correto. Só uma curiosidade, eu trabalhei 5 anos, né? Só uma curiosidade. Os melhores aparelhos e equipamentos que eu achei que mede são equipamentos veterinários. Verdade. Eu ia lá, 80 kV, dava 80 kV. MA, colocava lá 200 mAs, dava 200 mAs. Eu falei, gente, que lindo! Eu vou vir aqui fazer exame quando eu precisar. Ué. É mais seguro. Mas é verdade, não é brincadeira, é verdade. É assustador quando você vê, por exemplo, você vai fazer um teste de mamografia, por exemplo, só uma curiosidade, daí você vai fazer o teste de compressão, e no teste de compressão você tem uma força de compressão de 50 quilos, ao invés de 18. E vocês imaginam 50 quilos em cima de um ser. Eu falava pro técnico, escuta, como é que você faz? A mulher não chora, não? Não, quando ela grita, eu... O teste era mais ou menos assim. Se eu se encostasse, eu já gritava. Daí, assim, as áreas de pessoa... Não, mas existe lugares certos. Isso daí foram alguns lugares, não foi em Rondônia. Oi? Não, mas nós temos o seguinte, no Brasil, primeiro, isso que eu nem coloquei na apresentação, não é para questão de assustar, não, mas a nível de radiação ionizante, eu estou falando de radiação ionizante, certo? O que é radiação ionizante? É a radiação que tem o poder de quebrar a molécula do DNA. Aonde é que está dentro do espectro de raio-x? São aquelas radiações que estão lá com uma frequência... Lembra que energia é igual a HF,
certo? Então você vai ter uma frequência muito alta, vezes a constante de Planck, você vai ter uma energia alta. Então, quando você tem uma frequência elevada 10 a menos 28, 10 a 28, 10 a 27, onde você vai ter uma frequência alta. Uma coisa que é proibido no Brasil, por exemplo, algumas curiosidades. Primeiro, quando é cultural nosso, quando eu vou no médico, se o médico não pede nenhum raio-xzinho, eu puxo, esse médico não é bom. E já saio falando mal dele. Por quê? Porque isso é cultural nosso, que a gente necessita de um exame, certo? De raio-x ou qualquer coisa parecida. Porque nós também estamos sendo culturalmente formados pela escola americana, onde tem medo dos processos. Em vez de pensar no paciente, eu penso nos processos. Então eu tenho que produzir provas. Então eu produzo vários exames. A gente vinha de uma escola europeia, que era a questão clínica, que o médico olhava, já tinha uma experiência e não, olha, mas hoje nós estamos vindo. Um outro detalhe importante é que no Brasil, isso pela legislação, é proibido, por exemplo, que se peça um exame admissional de raio-x. Apesar que tem até algumas universidades, o IFBA que eu trabalhei, eles pediam, o pessoal brigou lá na época, e até órgãos do governo pedem, alguns, mas é proibido, certo? Os órgãos reguladores proíbem. Por quê? Porque isso não vai fazer bem para ninguém. Tem uma física médica da UFRJ, ela brinca o seguinte, que a radiação ela é igual ao chocolate. 5 minutos na boca e o resto da vida no quadril. Então, é a mesma coisa, ou seja, cada vez que você faz um raio-x ou cada vez que você faz qualquer coisa nesse sentido, você coloca um tijolinho. A gente trabalha com a questão probabilística. Então, o que significa? Que se eu faço um raio-x ou se eu sou exposto a alguma radiação ionizante, isso é somatório. Como a gente não sabe, por uma questão de não poder ficar irradiando qualquer pessoa, é proibido isso, etc. Então eu não sei efetivamente se a radiação que eu absorvi algum dia fazendo raio-x de braço ou fazendo qualquer tipo de raio-x, se ela sumiu, desapareceu do meu corpo, ou se ela é cumulativa ou não. Nesse sentido, a Agência Internacional fala assim, não, ela é cumulativa, ela tem um processo somativo. Então toda a radiação que eu vou recebendo, todo o raio-x que eu vou recebendo vai somando. E daí eles comparam o seguinte, a gente compara com ganhar na loteria. O que acontece? Ela pode fazer mal ou não, isso é probabilístico. Como é que eu consigo fazer com que a radiação ela me faça mal? Me expondo mais, certo? Por exemplo, quem que tem mais probabilidade de ganhar na loteria? Quem joga uma vez por ano ou quem joga toda semana? Percebe? Então a radiação também, para quem que ela vai fazer mais mal? Para quem faz um raio-x toda semana ou para quem uma vez na vida fez, e etc. Eu falo assim, então quer dizer que a radiação ela é perigosa? Sim. Existe nível seguro? Não. No entanto, a gente também, aonde que a gente recebe mais radiação? A radiação cósmica. Se você sai do Brasil, você vai para a Europa, por exemplo, de avião, você recebe o equivalente a um raio-x de tórax, que é a maior radiação que tem. E sim, o piloto de avião e comissários são também ocupacionalmente expostos, são funcionários, indivíduos ocupacionalmente expostos. Eles recebem também salubridade porque, sim, a gente é exposto também o tempo todo. Certo? Estou condenando a radiação? Não. Existe nível seguro? Não. Mas ela é necessária? Sim, é melhor fazer um raio-x do que eu fazer uma cirurgia. Mas a gente tem que ter o equilíbrio. Bom, as áreas de responsabilidade, então, tanto na clínica quanto pesquisa, quanto ensino, quanto na certificação. Certo? Eu vou falar um pouco sobre as áreas de atuação. Então, a nível de diagnóstico, eu já comentei, controle de qualidade, teste de conformidade. Isso ele faz, o físico ele faz em todas as áreas. Nós temos um problema porque a nossa legislação ela não é atualizada, não é atual e não é atualizada. Nós temos uma legislação atualizada que é a da CENEM, que é da Comissão Nacional de Energia Atômica. No entanto, ela atua em áreas de alta complexidade, que é radioterapia e medicina nuclear. No radiodiagnóstico, a CENEM não atua. Quem atua é a Vigilância Sanitária e a Anvisa. Só que a última atualização da lei da Anvisa para diagnóstico é de 1998.
porque ainda não existia tomografia computadorizada, ainda não existia tomografia de feixe cônico, desculpa, ainda não existia mamografia de fotossíntese, ainda não tomossíntese, ainda não existia nem ressonância, certo? Então a gente tem que trabalhar dentro da legislação, mas a gente pega muita coisa que vem da agência internacional, porque infelizmente a gente está se atualizando há 3 anos, mas até hoje não existe uma atualização. Então, e é uma área que se atualiza todo dia. Por exemplo, você pega o equipamento que eu trabalhei no meu doutorado foi tomografia computadorizada de feixe cônico. O primeiro foi lançado, o primeiro para radiodiagnóstico odontológico foi lançado em 2001. Então, estamos falando de equipamento que não tem nem 20 anos. Então, como ele não tem nem 20 anos, não existe ainda uma legislação oficial internacional. O que acontece? Cada pessoa, cada empresa resolveu fazer um tipo, porque ele é mais barato, porque ele é mais econômico do que uma tomografia computadorizada médica. Criou-se um boom e todo mundo, por exemplo, deixou de fazer panorâmico, radiologia panorâmica, para fazer tomografia de feixe cônico. Porque dá uma imagem 3D, consegue ver tudo, ok. Lindo, maravilhoso, beleza. Mas não foi pensado e não existe, por exemplo, dentro da graduação da medicina ou da graduação odontológica, uma matéria de produção radiológica, uma cadeira de produção radiológica. Nesse sentido, ou de física das radiações. Nesse sentido, se não tem um físico para falar assim, olha, peraí, não é por aí, ou se não existe pesquisa, que foi o que aconteceu, tudo bem, Ricardo? Foi o que aconteceu, que houve muitas pesquisas na área para discutir, para dizer assim, olha, existe uma diferença de 700% de deposição de dose entre um equipamento e outro que faz o mesmo diagnóstico, que apresenta a mesma imagem. Isso não dá certo, existe um problema. Tipo, um dos resultados do meu doutorado foi esse, eu encontrei uma diferença de 700% para fazer o mesmo objetivo. Então, assim, ok, existe alguma coisa errada. A gente tem que atuar de algum jeito. Agora, graças à Europa, daí está começando a ter uma legislação que controla um pouco isso. Mas é uma questão no Brasil que a gente não tem. E isso está ligado ao diagnóstico, né? Fazer o levantamento. O levantamento radiométrico é a análise do ambiente. Eu dou uma olhada assim, como que está? Eu ligando o aparelho, como que está em volta da população. Por quê? Porque dentro da legislação, mesmo ela não sendo atualizada, ela coloca, tem um limite. Se você passa ou se você vai acima desse limite, você não vai ter que aumentar a blindagem, certo? E detalhe, essa emissão que você comentou é sobre um certificado de conformidade. Quem dá isso é o físico. O supervisor de produção radiológica. Qual é a questão? Se o supervisor não é físico e o aparelho está com problema, daí o que a clínica vai ter que fazer? Ela vai ter que chamar um físico, que o físico vai ter que, junto com o técnico que trabalha lá, ele vai ter que explicar para o técnico o que está acontecendo e vão fazer o trabalho junto, vão fazer o teste junto. Daí o técnico de radiologia que mexe lá no equipamento, ele vai ficar calibrando, enquanto isso o físico vai medindo. Então, seria por isso que no caso dos hospitais públicos, quando uma máquina de raio-x ou de tomografia quebra, ela fica mais de 5, 6 anos quebrada, porque não tem quem... Não necessariamente. Fazer essa... Não necessariamente. A gente está falando aqui de uma área que é multiprofissional. Tipo, eu nunca trabalhei sozinha. Porque você trabalha... O físico em si, ele trabalha dentro da radiodiagnóstica, ele trabalha com o técnico de radiologia, que é o cara que está ali mexendo todo dia, fazendo o exame. Ele trabalha com o técnico responsável pela manutenção. Ele trabalha com o médico, às vezes o médico chega, olha, eu não estou conseguindo ver essa imagem, você tem que melhorar e tal. E tudo isso dentro da legislação. Essa questão de quebrar e não voltar a funcionar, isso é um problema de saúde pública, que daí não é o caso aqui. Certo? Então, teria profissionais... Isso é uma questão de saúde pública, daí no caso de
manutenção e etc. Não tem a ver com o físico. O físico, sim, dentro da radioterapia, ele é o responsável para parar o equipamento. Se o equipamento não está emitindo uma energia confiável para um tratamento, ele sim tem autoridade, e é como se o dono da clínica, o dono do serviço contratasse alguém para fiscalizar ele, porque é o cara que é responsável e é o que assina dizendo, olha, o tratamento pode ser executado, e sim, ele assina todas as fichas, é assinado por 2 físicos, é obrigatório no Brasil ter 2 físicos médicos em cada serviço. Diz assim, ó, o serviço pode ser executado, o tratamento pode ser executado, porque é energia de qualidade, e a gente assina e garante isso, porque é medido, porque é realizado testes, porque é realizado testes de conformidade, etc. Certo? Então, você garante isso. Se não está de qualidade, eu fiz assim, olha, não está, eu não vou assinar, não autorizo. Se não autoriza, o médico não vai querer fazer, porque ele não vai querer, ninguém quer problema. Daí o que ele vai fazer? Ok, chama um engenheiro, daí o engenheiro vai falar com você, daí você já tem que interagir, além de interagir com o médico, interagir com o paciente, interagir com os técnicos, interagir com o enfermeiro, entra um engenheiro também, que daí você tem que conversar com ele. E cada um tem uma linguagem própria. Certo? E nenhuma linguagem de física, ou seja, você não pode ser franco com ninguém. Físico só gosta de interagir com o físico, e tá bom, é um problema. Foi mais difícil, foi. Qual engenheiro é esse? Geralmente é engenheiro elétrico. Engenheiro elétrico. Até as empresas, você tem poucas empresas, por exemplo, de radioterapia no mundo. Você tem 3 empresas de radioterapia no mundo. A que domina é a Varia. Então eles têm um engenheiro e eles geralmente têm um representante em cada estado. No norte, claro que não, e nem no nordeste. Então o que acontece? Está em sul-sudeste. Daí, geralmente os donos de hospitais e clínicas não gostam de chamar, porque vai ter que pagar passagem, vai ter que pagar muita coisa. E não é um serviço barato. Radioterapia não é um serviço barato. Com muito dinheiro hoje, com 2 milhões de reais hoje, para fazer um serviço de radioterapia, 2 milhões de dólares, desculpa, para fazer um serviço de radioterapia, você demora 1 ano e meio para começar a funcionar. Nós estamos falando de um equipamento que custa 1,5 milhão de dólares. Então não é um serviço barato, é um serviço de alta complexidade. Então você não vai achar em cada cidade. Você tem pontos, certo? Que acontecia assim, por exemplo, em 2008. Houve uma certa difusão de radioterapia porque a ex-ministra da Fazenda teve um linfoma e dela se sensibilizou e aumentou os serviços no Brasil. Foi o que fez aqui, por exemplo, em Cacoal. Porque senão, esses serviços são... E radioterapia, detalhe, ela é interna e externa. Externa você tem o feixe que vem, e interna a fonte é colocada diretamente no paciente. É colocado por uma máquina, fica lá por uns 40 minutos e depois é retirado. Isso são só para outros tratamentos. Certo? Bom, comentei já que o físico ele é o responsável pelo setor, ele é responsável pelos técnicos, é ele que coordena, então isso também é uma dificuldade. Você vai ter um grupo de pessoas que vão ter que te ouvir e vão ter que obedecer o que você fala. E nem sempre é interessante você seguir regras, né, de segurança. É o chato. Geralmente na radioterapia ou na medicina nuclear, quando eles não querem dar uma resposta do que aconteceu, eles falam assim, não, o físico está fazendo testes, ou o físico fechou. Geralmente você é o culpado. Porque quando fala físico, ninguém sabe o que o cara está fazendo, então é o cara difícil e etc. A medicina nuclear, necessariamente, uma característica da medicina nuclear é que sempre você vai se contaminar. Tanto no diagnóstico quanto na radioterapia, você tem todo um sistema de produção, então você não tem contaminação. Na medicina nuclear, você mexe diretamente com a fonte radioativa. Então, você vai se contaminar. Pode ser as extremidades e tudo. Existe todo um processo. Uma outra característica da medicina nuclear, tanto quanto a radioterapia é menos, mas a medicina nuclear você está lidando diretamente com o paciente também. Então, fora você tem que lidar com o médico nuclear, com o enfermeiro, porque quem tem habilitação para aplicar o radiofármaco no paciente é o enfermeiro, não é você. Você trabalha com proteção, e com a segurança e com a radiação. Você não vai trabalhar como certo de aplicar. Então, você tem que trabalhar com o técnico, com o enfermeiro, com o médico nuclear, tem que trabalhar às vezes com o engenheiro
você tem que lidar com o paciente. É você que vai lá, o paciente já está... Aqui tem uma complexidade maior. Porque você tem um paciente que já está frágil, quando ninguém vai fazer medicina, vai fazer um exame de medicina nuclear de rotina, como tirar sangue, como fazer endoscopia, não é rotina. É uma doença porque alguma coisa deu errado lá atrás, então ele foi mandado para ali. Então você já está pegando um paciente frágil e você tem que saber lidar com ele também para se proteger, porque afinal de contas ele está com uma fonte de radiação, geralmente é o tecnécio, né? Metastável, uma fonte de radiação injetada nele, mas você tem que se proteger, mas você não pode se afastar e dizer assim, sai de perto de mim. Porque existem algumas coisas, você tem que lembrar que é humano ali também, então às vezes é complicado também. Sim, é um serviço que eu menos gosto de trabalhar. Outra característica da medicina nuclear é que ela atua tanto como diagnóstico, nas cintilografias, então ali também você tem que lidar com químico e com fármaco. Por quê? Porque o químico, no diagnóstico, quando você vai aplicar, você aplica assim, diretamente, você tem que lidar com um elemento radioativo. Geralmente o tecnécio, ele é misturado num fármaco. O que é um fármaco? É um remédio que conversa muito bem com órgãos do corpo. Por exemplo, se você quiser fazer uma cintilografia cardíaca, então no paciente é aplicado junto com o elemento radioativo, um fármaco que, quando entra no corpo, ele já vai direto para o coração, porque ele gosta de ter uma afinidade com o órgão. E você faz isso com vários. Existem alguns problemas na medicina nuclear, eu até comentei alguns de manhã. Um deles é que, por exemplo, o carro-chefe é o tecnécio. Só que o tecnécio tem uma meia-vida de 8 horas. O que é meia-vida? É o tempo que o elemento radioativo cai a metade da atividade que ele está nesse momento. Tipo, o tecnécio agora está com atividade de 200 becquerel, 200 Rey. Daqui 8 horas ele já vai estar com 100. E assim por diante. Daí passa mais 8 horas, ele vai estar 50 e assim por diante. Qual é a questão? A questão é que os lugares que vendem, e não são todos, são algumas empresas internacionais. Tá aqui eu já falo. São algumas empresas internacionais, algumas empresas no Rio Grande do Sul e São Paulo. Por exemplo, para Rondônia, nós estamos aqui, para chegar aqui em qualquer avião, ele demora em média 3 horas. Então você coloca aí 4 horas para um elemento radioativo que tem 8 horas de meia-vida, entende? Então há algumas dificuldades. Uma coisa que acontece às vezes é assim, enquanto o físico está lá na fábrica, onde você faz o tecnécio metastável, ele está lá fazendo os testes e ele já manda num cofre pelo avião e tal. Isso funciona bem em São Paulo, Bahia e tal, mas aqui eu não sei, eu ainda não sei como. Nós temos aqui de Paraná uma clínica que pelo menos é escrito medicina nuclear. Eu já vi. Já tem algum conhecimento? Não, é esclarecer. Aqui eu não sei como que funciona. Uma coisa que se fazia no Nordeste, eles compravam talho e galho. Por quê? Porque são elementos radiativos, o talho, pelo menos, ele decai para o tecnécio. Então, você tinha um tempo maior. E daí, em vez de você comprar direto tecnécio, você comprava, daí você ou esperava só o decaimento radioativo, você ia ter umas 8 horas a mais. Provavelmente é o que eles devem fazer aqui. Porque daí, enquanto eles ficam fazendo o teste, já mandam, porque também não vai demorar muito. Então, eles, quando ficam fazendo o teste, dentro da rádio, bom, como que acontece o diagnóstico, eu já comentei, né, ele é injetável e tal. Isso eu comentei. Como que é feito? Isso eu não comentei. Ele é feito o seguinte, depois que o paciente ele chegou num determinado tempo, quem determina esse tempo é no planejamento físico, ele que diz assim, foi aplicado agora, 2 horas, você já pode ir lá fazer o exame. O que é o exame? Você tem é chamado gama-câmara. Por que gama-câmara? Porque o tecnécio em si, como a maioria dos elementos, como eles são instáveis, eles vão emitir radiação gama, certo? E a câmara, na verdade, são cristais cintiladores que brilham
com a presença de radiação. Então, com o brilho da presença de radiação. E por que ele fala assim, por que eu vou fazer medicina, um exame de medicina nuclear, sendo que eu poderia fazer um exame de raio-x, por exemplo? Não seria mais seguro? Mas, afinal de contas, não vai dar imagem do mesmo jeito? A diferença é que o raio-x, tomografia, etc., e até a própria ressonância magnética, ela dá uma imagem anatômica do paciente. Se o médico necessita de uma imagem fisiológica, de como que o órgão está funcionando, é a medicina nuclear que é capaz. Porque, por exemplo, do coração, o coração recebe o órgão, recebe a radiação, e daí, enquanto ele está trabalhando, a gama-câmara está captando o trabalho dele, a realização de trabalho dele no funcionamento do órgão. A mesma coisa acontece com a cintilografia óssea, a mesma coisa acontece com renal e etc. Ou seja, a medicina nuclear é capaz de você analisar exatamente o funcionamento fisiológico. Por isso que é necessário. Algumas dificuldades. Bom, a terapia daí é feita com 8 dias. A maioria das vezes o paciente ele fica lá preso num quarto fechado, mesmo tendo câncer e etc. Porque, por causa do físico, é o carrasco mesmo da medicina nuclear. Por quê? Porque ele, o iodo 131, ele emite radiação. E daí tem que ver, tem criança, você mora com criança, você mora sozinho, você mora com idosos e etc. Tem que fazer toda uma investigação com o paciente. Depois que você faz toda uma investigação, daí você mostra o lugar e tal, mostra como que é, você coloca dentro de um suco, ele bebe, faz toda uma simulação e ele depende muito de como que é a questão do decaimento biológico. Tipo, se fosse só o físico, iria ser 8 dias, meia vida. Mas, no entanto, sua, faz xixi, faz excretos, etc. Daí acaba um dia, 2 no máximo, ele é liberado, porque tem um limite mínimo. Existe uma determinação? Não existe. O que existe? Você vai lá medindo, mede seu físico. Ele vai lá e mede, qual a sua atividade, qual a atividade. Até chegar, ok, você está numa atividade segura que você pode se relacionar com outras pessoas. Por quê? Porque quando o paciente ele recebe a radiação, ele é uma fonte que caminha. Uma fonte que fica emitindo radiação gama por aí. Certo? Um problema é o lixo, porque a maioria das vezes o lixo, você não pode descartar, você tem que esperar a meia-vida do material, ter um limite seguro, e tem que ficar medindo a radioatividade de lixo, etc. A atuação na indústria, foi o que eu comentei com vocês, a questão para fazer o controle de qualidade de elementos radioativos, tanto diagnóstico quanto também para ressonância magnética, para ultrassom também, e etc. Os físicos eles atuam dentro da indústria também, contribuindo. Na pesquisa, geralmente ligada às universidades, está dosimetria, qualidade da imagem, produção radiológica, controle de qualidade, desenvolvimento e caracterização de materiais dosimétricos. Por quê? Vamos pegar, por exemplo, um dosímetro, que é utilizado em todas as clínicas no Brasil. Cada dosímetro daquele é utilizado, inclusive, para você fazer testes. Dosímetro é um cristal termoluminescente. E o que ele faz? Ele tem aprisionamento de elétrons lá. Quando ele recebe radiação, ele aprisiona uma quantidade de elétrons. E daí, quando você aquece, ele emite luz. A intensidade da luz que ele emite é proporcional à quantidade de radiação que você recebeu. É o que controla. Serve para te proteger? Não, isso só serve para medir o que você recebeu de radiação. Certo? Só que cada dosímetro custa $8. A nível de pesquisa, você utiliza em média 500, 600 dosímetros. Vezes $8, dá um dinheirinho não legal. Então, há toda uma indústria e uma pesquisa de desenvolvimento de dosímetros mais baratos no Brasil. Existem, como também dosimetria numérica, instrumentação,
metrologia das radiações, ressonância magnética, ultrassonografia. Existem pesquisas em todas essas áreas, aplicação de lasers, você falou hoje, né? Na medicina, desenvolvimento de equipamentos, análise e processamento de imagens médicas, também para melhorar a qualidade, porque qual é o nosso grande desafio no diagnóstico? Você ter imagem muito boa com dose muito baixa. A gente não consegue o melhor dos dois mundos, ou seja, você deposita uma quantidade de dose alta no paciente para você ter uma imagem de qualidade. Então, não existe o melhor dos dois mundos, infelizmente. Processamento de sinais elétricos, aplicação em radiação não ionizante em terapia. Uma característica da radiação não ionizante são os isótopos estáveis. Existe um estudo aqui, inclusive no Mato Grosso. Tem uma pesquisadora ali, ela trabalha com o carbono 13. O carbono 13, nos países desenvolvidos, eles misturam um suquinho, suco mesmo, que é aquele suco gástrico, aquele suco para quem tem problema no estômago, a base de carbono para a gente tomar. E o que ele faz? Ele é o melhor, o chamado estudo de ouro, exame de ouro para identificação de H. pylori. Por que não é usado no Brasil? Não sei. Não tenho resposta a essa pergunta. Mas, assim, ela pesquisa isso, ela fez alguns testes, por exemplo, com 600 crianças, isso em 2 horas, e em 2 horas ela conseguiu um diagnóstico quais as crianças que tinham a presença de H. pylori numa escola. Como que é feito isso? Segundo o estudo dela, estava lendo o artigo dela rapidinho, acontece que a H. pylori no carbono 13, quando vai decaindo, ela brilha mais na região do estômago, ela gosta, daí tem essa interação. Então é um exame que não seria invasivo, afinal de contas você não precisa fazer endoscopia, não é uma coisa ruim, não faz mal à saúde e seria um diagnóstico rápido. Mas ainda está na pesquisa no Brasil, mas os países desenvolvidos já é utilizado. E outro que é Monte Carlo, que é onde eu estou trabalhando atualmente. Daí tem esses que são os principais, MCNP, Geante, GS e o Penélope. O Penélope é o mais antigo. E, bom, eu vou ficando por aqui, dei metrologia, sincrotrão já comentei, aceleração de partículas, também está dentro da pesquisa, fabricação de simuladores e radioproteção. E eu fiz algumas perguntas, curiosidades, mas eu acho que a gente já está no tempo. Então, se caso alguém tiver alguma pergunta, não sei. Por favor. Sim. Todas essas 2 áreas podem estar Pode atuar com físico médico. O que você tem que fazer? Se você quiser atuar direto, você tem que fazer a prova de supervisor de produção radiológica. A prova de supervisor de produção radiológica exige 4.600 horas de estágio antes dentro de um hospital e assinado por um físico supervisor. E aí você faz esse processo, isso é 1 ano, 2 anos de estágio. Você faz esse processo, daí você atua como um supervisor de produção radiológica. Você consegue atuar dentro da medicina nuclear, ou dentro da radioterapia, ou dentro do radiodiagnóstico. Para trabalhar na EBSER, que no caso são os hospitais universitários, eles colocaram uma cláusula lá que precisa ser especialista. Então você precisa fazer a prova da BFM. Daí é fazer uma outra prova, que como supervisor você pode se candidatar a fazer essa prova. Aí você paga uma graninha bolsa de 2 salários e faz a prova. É só No estado, tem levantamento quantos profissionais dessa área a gente tem? Não tem. Não tem. Eu sei que existe. Tem que existir pelo menos. Teórica dá dinheiro. É uma área que dá dinheiro. Até porque tem poucos. Tem poucos, dá dinheiro, sim. É uma área bem. É uma área direta do profissional. Alguma pergunta mais? Oi. Tem que ser bacharel ou licenciado também pode fazer? Físico. Licenciado pode? Qualquer um, físico. Qualquer graduação. Se você quiser fazer direto, vamos supor, você quer fazer curso de especialista. São 2 anos.
Aí eu comentei, né? A bolsa de especialista, a bolsa para fazer ser especialista, de especialização, é R$3.300. É maior que o doutorado é R$2.200. R$3.300. É 60 horas também de hospital semanais. Nem tudo é perfeito. Você mora lá. Não. Existem alguns serviços no Brasil, se eu não me engano, para radioterapia, por exemplo, são 26 vagas no Brasil. Para medicina nuclear, eu acho que são 19. A maioria são do sul-sudeste, são hospitais e escolas. Você entra lá você entra lá no mesmo, e a mesma quantidade de tempo de residência que o médico tem. Tanto que o salário da bolsa é o mesmo. E tanto que quando você vai atuar, são poderes iguais. Não existe um maior ou um menor. Você está ali e você tem tanta responsabilidade quanto ele, e tanto poder de atuação quanto ele. Certo? Ele interage com o paciente, é o responsável clínico. Você não entende nada de clínica. Você pode até entender, mas você não pode se meter. E você é o responsável pela qualidade do tratamento. Daí ele pode até entender, mas o responsável é você. Se você disser não tá bom, para imediatamente. Certo? Daí você faz a prova, entra. É difícil passar na prova? Não, é física básica. É o que a gente estuda na graduação. Pronto? Só foi no geral, a gente não tem curso mais específico, só com curiosidades. Eu queria agradecer tanto o Marco quanto o primeiro contato pelo Ricardo, então, por vocês terem chamado. Obrigada.